Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje nós estaremos respondendo aqui uma pergunta. Ontem eu fiz um vídeo mostrando que para a religião Deus, o anjo e João mentiram, né? E uma pessoa, ela me fez uma pergunta. Então explique Apocalipse 21:4. Mediante o vídeo de ontem, e surgiu essa pergunta. Então explique Apocalipse 21:4. Se você não assistiu o vídeo de ontem, por favor, assista, vai ser muito importante para você, para o seu crescimento. Queridos, vamos ler Apocalipse então 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Então, ele quis dizer o seguinte com a pergunta: se o Apocalipse já aconteceu, igual você está falando, como é que fica este versículo aqui? Primeira coisa que nós iremos mostrar aqui, meu querido, vou lutar para ser bem rápido, porque o vídeo até 15 minutos dá para tolerar, mais que isso fica complicado. Mas eu vou mostrar para você aqui o seguinte: qualquer assunto do Apocalipse, seja qualquer um, que não respeitar isso aqui, pode parar a conversa. A conversa pode parar, pode guardar os carrinhos, que não tem como. Qualquer, olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, primeiro, as coisas que brevemente devem acontecer. Se eu não respeitar isso aqui, breve, não ou seja, iria acontecer no tempo de João, no tempo de quem mais? Vamos ver o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se eu não respeitar isso aqui, meu querido, não tem como levar a sério qualquer coisa que a pessoa vir querer debater. Tem que respeitar, o tempo estava próximo. Outra coisa, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Viu que tinha um destino? O destinatário era as 7 igrejas. Você pertence a qual dessas 7 igrejas aqui, meu querido? Você pertence a alguma dessas 7 igrejas aqui? Eu preciso respeitar isso aqui, meu irmão. A carta foi enviada para um povo específico, um povo que já não existe mais, há 2000 anos atrás aproximadamente. Se você ler o versículo 11, versículo 11. E que dizia: eu sou a Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro que vês, e o que vês escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Para elas, meu irmão, eu vou respeitar isso aqui? Você que entende qualquer coisa do Apocalipse, você respeita isso aqui? Não. Então não tem como a gente conversar. Porque o Apocalipse, você está vendo aí que era algo que iria acontecer no tempo deles, breve. Ou seja, o tempo estava próximo. Iria acontecer com aquelas 7 igrejas que estavam ali na Ásia. Se eu não respeito isso aí, acabou a nossa conversa. Outra, poderia, para alguém, se alguém quiser dividir o Apocalipse, tem pessoa doida que divide o Apocalipse. Meu irmão, Apocalipse 22, versículo 6. E diz-me essas palavras, são fiéis e verdadeiros. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou os seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vamos no versículo, vou pular aqui, versículo 10, por exemplo, 10, E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Ou seja, se você continua lendo aí, nem vou ler os outros versículos, mas é a mesma coisa. Eu vou respeitar isso aqui? Não. Então não tem como a gente conversar. Se você não respeitar que o Apocalipse iria acontecer brevemente, rápido, estava próximo de acontecer, e iria acontecer no tempo daquelas 7 igrejas que estavam na Ásia, então acabou. Não tem assunto para a gente conversar. Então a primeira coisa que eu preciso entender, isso é o contexto, isso é a hermenêutica. O sistema religioso aceita? Não.
Por que o sistema religioso não aceita? Porque o Apocalipse é uma arma que eles têm para aprisionar pessoas nos seus currais, né? Para aprisionar eles, para eles dar dinheiro, obedecer, igual animais, irmãos, literalmente igual animais. Vai aqui, vai não. Pastor, eu posso fazer uma viagem? Pode não. Pastor, eu posso ir na praia? Pode não. Pastor, eu posso comer mingau de milho verde? Pode. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, rapidamente, primeira coisa que eu tenho que respeitar. Agora a segunda, não que seja a segunda, é a segunda no sentido que eu vou colocar aqui. Olha bem, isso aqui, meu querido, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passadas. O que eu preciso entender que, olha para você ver, Apocalipse 1, versículo 9, Apocalipse 1, ou melhor, eu errei, né? Coloquei Apocalipse 9, Apocalipse 1, Apocalipse 1 e o versículo 9, o AP diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Tem que entender isso aqui, ó, que as igrejas, aquele povo estava passando aflição. Esta aflição estava passando momentos da grande tribulação. O Apocalipse foi escrito antes de 70, tem prova interna e externa, totalmente ao contrário do que o sistema religioso ensina. Então estava passando. Se eles estavam passando aflições, você vai para o Apocalipse 21, e o que Deus está falando aqui, que Jesus está falando com eles, é que aquelas aflições iriam acabar, e aquela dor, aquele pranto, aquelas mortes que eles estavam passando por aquelas aflições ia cessar. Ou seja, eles iam viver tempos de refrigério. Agora, se a pessoa, por exemplo, aqui não haverá mais morte, se a pessoa entender que é morte física, ô meu irmão, você está mais por fora do que semente de caju. Porque Gênesis 3:9, Eclesiastes 12:7, Hebreus 9:27 vai mostrar que sempre vai haver morte física, meu querido. Sempre vai haver morte física. Então, de uma maneira simples, Deus está dizendo para aquele povo que eles iam viver uma calmaria. Deus ia cessar aquela grande tribulação da vida deles. Agora a perguntinha, vou abrir um parênteses aqui. A pessoa pega esse versículo 4 e fala assim: isso aqui é pra mim, olha que coisa boa, pra mim. É pra você? Se é pra você, por que você também não pega isso aqui pra você? Ó, Apocalipse 3, versículo 16. Por quê? Já que é desse jeito que interpreta o Apocalipse, então, ó, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:16. Aí, Deus vai vomitar você. Ah, não, mas aí é pra igreja de Filadélfia. Que é isso, meu querido? Se você tá pegando Apocalipse 21, versículo 4, não é pra mim, é pro tempo de hoje, pega isso aqui pra você também. Por que a regra não é a mesma? Você deu pra perceber que o sistema religioso é desonesto? É desonesto. Vamos voltar aqui. O Apocalipse 21, versículo 4. Sendo assim, é a primeira coisa que eu tenho que entender, que é a simplicidade do versículo. Agora, o que eu posso pegar isso aqui, meu irmão? Eu posso pegar, se você ler o versículo 3, o versículo 2 e o versículo 1, você vai observar que está falando da Nova Jerusalém. Não dá para mim falar aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas vou colocar na descrição uma coisa que você precisa entender sobre a Jerusalém, a Nova Jerusalém. Se você ver o vídeo que está na descrição, aí a sua mente vai abrir. E se eu quiser espirituar, colocar no sentido futuro, pegar as bênçãos inauditas, porque aqui está no contexto do final da grande tribulação, do ano 70, que foi o fim da antiga aliança. Se eu quiser pegar isso aqui, eu posso sim aplicar no ano 70, que foi o final da antiga aliança. Sendo assim, se eu for entender assim, aí eu posso pegar, por exemplo, não haverá mais morte. Aí eu posso, por exemplo, para quem fala que ainda há morte, a morte física sim, mas a espiritual, olha só para você ver. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10.
e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu o que? A morte, meu irmão. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Pronto, aboliu a morte. Qual morte que foi abolida? Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, falando que mediante a vinda de Cristo, o último inimigo que ia ser abolido, ia ser morto, ia ser aniquilado, era o quê? A morte. A morte foi aniquilada? Obviamente que foi. A morte física? Obviamente que não. Que morte que Jesus aboliu? Foi a morte, que foi a separação do homem de Deus. O homem morria fisicamente e ele ia para o Hades, para o mundo dos mortos. Hoje não. Os salvos, quando morrem fisicamente, ele vai direto para Deus, meu querido. Então, eu posso pegar Apocalipse 21, versículo 4, entendendo um contexto mais amplo, e entender aquilo que Jesus fez na cruz. Porque aí já não vai haver mais clamor, mais dor, nem morte. Ou seja, toda a opressão do judaísmo na nossa vida que trazia morte, não traz mais, porque era a lei. A lei era trazer a morte. Jesus pega e aboliu a morte. Aí hoje eu não tenho mais dor, nem clamor, nem morte, nesse sentido. No sentido de que a lei trazia isso para o homem, porque o homem não conseguia cumpri-la. Aí eu vou entender isso aqui, ó. O qual aboliu a morte, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, pronto, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aí eu posso sim pegar o Apocalipse 21, versículo 4 e colocar no que aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém e do templo. Sim, todas essas mandingas que existiam, Jesus acabou com elas e hoje o nosso homem interior é perfeito. Por quê? Porque Jesus, ele voltou no ano 70. E nós podemos hoje reinar em vida, desfrutar do reino de Deus. Aí sim. Então, eu pego aquela questão de morte, aquele clamor, aquela situação toda que estava acontecendo. Jesus pega e trouxe isso para nós, que nós não estamos mais debaixo da lei. E isso foi uma grande maravilha que Jesus fez. Quando eu falo nós, eu estou falando só para você entender, porque era o povo judeu que estava. Hoje eu falo nós porque nós nascemos na bênção, nascemos com as coisas consumadas, com a obra de Cristo consumada. Mas quando eu falo nós, tirou-nos debaixo da lei, não é nós aqui do século 21, tirou os judeus debaixo da lei, tirou até os gentios que estavam no mundo aí, vivendo no mundo sem Deus, ou seja, trouxe para essa bênção, ou seja, o efeito da cruz alcançou os gentios da época e fez com que nós já nascêssemos nesta maravilhosa bênção. Espero que você tenha entendido, agradeço pela pergunta, está aqui a resposta e vou dizendo, jamais o sistema religioso vai aceitar isso que é tão nítido, tão claro, porque aceitando isso, eles vão perder poder, perder posição, ostentação, perder dízimo, perder os palcos, e eles não querem. Um grande abraço para você. Fui.